Se a chama arde é Gabo arde, e em todo canto Gabo arde vai. Bora aprender o melhor cookie da sua vida. É isso mesmo. Hoje eu vou te ensinar todos os detalhes para um cookie perfeito. Gente, a massa saborosa, com textura super crocante, aquele maciozinho no meio que a gente gosta. Esse sabor irresistível que não tem nada igual. Vou te dar todas as dicas para armazenar, assar, agradar a família ou mesmo fazer muito dinheiro vendendo essas delícias. Eu sou a Leonelice Camargo e hoje no Gabo Arde Chef venho te ensinar essa sobremesa que vai ser sucesso. Bora conferir todos os detalhes? Eu começo colocando aqui 180 gramas de manteiga sem sal nessa tigela. Pessoal, é um tablete daqueles de manteiga menos uma colher de sopa, tá? O ideal, gente, é sempre pesar todos os ingredientes, ainda mais na confeitaria. Essa manteiga, olha, já está em ponto pomada, tá? Eu deixei ela chegar numa temperatura ambiente. Agora, adiciono aqui 100 gramas de açúcar refinado, 2/3 de xícara. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. E mais 110 gramas de açúcar mascavo, 2/3 de uma xícara. Eu vou misturar muito bem aqui essa manteiga com os açúcares. Uma maneira muito fácil de fazer esse processo para quem tiver batedeira, tá? Uma planetária é bater essa parte aqui, bater a manteiga com os açúcares até ficar uma pasta. Eu tô fazendo aqui à mão para que todos vocês consigam fazer, mas é um processo um pouquinho mais demoradinho, ó. Comecei com a espátula, agora dou uma batida com o fouet aqui. Quem tiver um fouet elétrico, olha, dá super certo, tá? Você consegue bater até ficar cremoso. Essa parte aqui estando bem batida, o resto é super fácil. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Junto a esse creme aqui de manteiga com os açúcares, vamos adicionar alguns outros ingredientes. A começar por 50 gramas de ovos, um ovo grande. Eu vou misturar muito bem esse ovo aqui, o que vai deixar esse creme mais homogêneo. Se você estiver fazendo na planetária ou na batedeira, pode fazer essa etapa na batedeira também. Tá? Somente o trigo que não, depois nós vamos falar um pouquinho a mais. Incorporei aqui bem o ovo, agora eu acrescento 4 gramas de bicarbonato de sódio, é uma colher de chá bem rasinha, 3 gramas de fermento químico, são 3/4 de uma colher de chá bem rasinha. E para completar aqui, 2 gramas de sal, é meia colher de chá bem rasinha. O ideal, gente, é sempre pesar, faz toda a diferença na receita. Pasta pronta, agora sim é adicionar a farinha de trigo. São 250 gramas de farinha de trigo, uma xícara e mais 2/3 de xícara. Aqui na espátula, gente, é super fácil. Olha o que eu tô fazendo. Eu vou meio que cortando a massa somente para incorporar. Quem estiver fazendo na planetária ou na batedeira também vai fazer isso. Misturar com todo cuidado. Tira da planetária ou só coloca na planetária, incorpora rapidamente e já desliga. Quanto menos se manipular a farinha de trigo, melhor o resultado final do seu cookie, a crocância, porque nós não vamos desenvolver o glúten dessa farinha de trigo. Podem observar que eu apenas dei uma misturada na farinha de trigo sem trabalhar muito e vim cortar aqui o chocolate. Eu tô colocando ao todo 200 gramas de chocolate, sendo 100 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de chocolate meio amargo, tá? Eu tô colocando dos dois tipos de chocolate, mas você pode substituir a gosto, pode fazer com chocolate branco, todo amargo, meio amargo, enfim. 200 gramas no total. Vocês viram que eu piquei ele aqui grosseiramente com uma faca. E é isso que dá o charme do cookie. É que fiquem os chocolates picados de tamanho diferente, texturas diferentes, sabores diferentes. Coloquei aqui junto com o trigo e agora sim
eu termino de incorporar essa farinha de trigo e dar ponto nessa massa. Pode observar que eu consigo juntar ela com as mãos. Eu não quero sovar. Já incorporou? É só homogeneizar. O meu cookie aqui está pronto. Por isso, gente, antes de colocarmos a farinha de trigo e o chocolate, nós homogeneizamos muito bem os outros ingredientes. Porque aqui eu não preciso mais trabalhar essa massa. Ela está pronta. E esse é o segredo para uma massa perfeita de cookies. Vou juntar apenas ela aqui, ó. E agora eu lavo as mãos, unto as mãos um pouquinho e nós conseguimos modelar esses cookies de forma fácil. Aqui eu utilizo o útil filme da Gaboard. Gente, é um plástico filme já esterilizado, próprio para alimentação de forma geral. Então eu gosto de forrar a forma e depois cobrir também, porque gordura é veículo de sabor. Então se eu levo esses cookies na geladeira ou no freezer sem embalar corretamente, eles vão absorver o cheiro de outros produtos que lá estiverem. Aqui, pessoal, essa receita que eu passei rende exatamente 12 cookies. Então basta pesar a sua massa e dividir aqui em 12 partes iguais. Eu coloquei essa tigela em cima de uma balança para facilitar esse processo. Os meus aqui ficaram com 73 gramas cada um. E não tem segredo, é forma bem forrada com plástico filme. Coloca os cookies, modela em bolinhas, porque depois ele vai achatar durante o assamento. Cobre bem com plástico filme, como eu falei, para que não pegue aromas e sabores de outros produtos. E dessa forma aqui, você pode deixar em refrigeração por até 3 dias, não é necessário congelar. Se for passar desse período, o melhor de tudo é congelar essas bolinhas e ter sempre que você precisar, tá? É importante, gente, deixar pelo menos umas 3, 4 horas em geladeira esse produto. Essas bolinhas têm que ficar firmes como a manteiga gelada, tá? Essa é uma das melhores dicas que eu tenho para te dar. Cookie você nunca vai assar quando acaba de fazer. Ele tem que estar assim, olha, depois de 4 horas, olha como ele ficou. Ele tá gelado, tá bem firme. É isso que eu quero. Os meus estavam na geladeira, tá? Como eu falei, até 3 dias assim na geladeira ficam perfeitos. Ou 3 meses congelados. Você pode levar essas bolinhas para congelar. Depois que elas congelarem, você armazena em saquinhos e amarra. Quando você quer, tem um cookie fresquinho para você assar. Com as minhas bolinhas aqui geladas, estavam na geladeira, estão firmes, eu coloco sobre uma forma forrada com papel manteiga siliconado. Essa é outra dica importante, não é papel manteiga comum, tá? Ele tem que ser um papel manteiga antiaderente, para que não grude. É um biscoito muito amanteigado. Temos que deixar muito espaço entre eles, porque ele vai achatar durante a cocção. E outra dica importante é a forma baixa. Caso você não tenha, vire sua forma de lado e asse no fundo dela, que dá super certo. 15 minutinhos de forno já pré-aquecido a 180 graus e eles ficaram assim. Olha, quando a gente tira do forno, pode observar que tá molinho no centro? É isso que eu quero, tá? Ele tá crocante embaixo, molinho no centro. Gente, e não tem cookies melhores do que esse. Olha, depois de frios é que eles endurecem e eu consigo pegar assim na mão, tá? Então você vai deixar ali uns 5, 10 minutos. Eu gosto de comer ele ainda morninho, com o chocolate aí derretendo. Pessoal, essa caramelização embaixo não tá queimado, tá? É por conta da cor do açúcar mascavo. Fica mais caramelizado e é isso que dá toda a diferença de sabor. Ficam assim depois de frios. Olha isso, gente. Não tem cookie melhor no mundo. Eu tenho certeza que vai ser paixão na primeira mordida. Olha essa textura. Tem como não se apaixonar por esse sabor? Eu quero que vocês façam e voltem para me contar se não é uma das melhores coisas que você já comeu na vida. E também me falem de onde vocês estão me assistindo e que outras receitas vocês querem aprender comigo. Essa foi a receita Gaboard Chef de hoje. Há décadas na família dos brasileiros, com praticidade e segurança. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Gaboard, presente desde sempre.